Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, ao tomar posse como sexto bispo e quarto arcebispo de Sorocaba, encontro-me confiante, sereno e esperançoso. Confiante porque sei que a graça de Deus não me faltará. Deus é bom. Apesar de minhas limitações, confio em Deus. Inspiro-me no profeta Jeremias. Eu fiquei muito fã do profeta Jeremias quando eu li uma Lécio Divina do cardeal Carlo Maria Martini. Ele escreveu várias Lécios Divinas, mas ele escreveu uma sobre o profeta Jeremias, o profeta da cidade. Pregou só na cidade de Jerusalém por mais de 20 anos. Sofreu como nunca, mas foi fiel até o fim, e Deus jamais o abandonou. E a partir de então, Jeremias passou a ser uma referência na minha vida. E o Senhor disse a Jeremias: eu estou contigo para defender-te, não vou te abandonar. Estes textos revelam a dinâmica de toda a missão eclesial, onde transparece de um lado a nossa fragilidade humana e de outro lado a eficácia da graça divina. Como inspiração para esse momento, me reporta o ensinamento de Santa Teresa d'Ávila: nada te turbe, nada te espante, tudo passa. Quem tem Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Estou sereno porque estou dizendo sim à igreja para a qual consagrei a minha vida. Fui muito feliz como padre em minha diocese de origem, São José dos Campos, a quem Dom Carlos Furno chamou de São José dos Campos Fecundos, quando inaugurou nosso seminário de filosofia. Não esqueci disso. São José dos Campos Fecundos, onde exerci meu ministério por 21 anos. Também fui muito feliz como bispo auxiliar de São Paulo, vigário episcopal da região Ipiranga. Fui com medo, mas depois me dei muito bem em São Paulo. Fui muito feliz lá. Guardo com muito carinho a região episcopal Ipiranga, onde por 5 anos e meio fui bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. E também fui muito feliz na querida Diocese de Limeira, onde exerci meu ministério nos últimos 6 anos. Foram anos intensos, extremamente intensos, marcados por muitos desafios, mas também por muitas conquistas e realizações que criaram em mim um afeto e um carinho especial por essa porção do povo de Deus. Tenho um carinho muito especial pela Diocese de Limeira. Terei a Diocese de Limeira sempre em minhas orações. E também tenho certeza que serei feliz como arcebispo de Sorocaba, porque não venho em nome próprio, por iniciativa minha, mas venho para cumprir uma missão que o Papa Leão XIV me confiou. Estou aqui para prestar meu serviço, a minha contribuição, respeitando toda a caminhada de fé da Arquidiocese de Sorocaba já realizada ao longo de 102 anos. É uma história bonita, uma história de fé. Muitos bispos por aqui passaram. Dom José Carlos Aguirre, Dom José Melhado, que era natural de Limeira, Dom José Lambert, e eu que sou o 4º José da Arquidiocese de Limeira. Já me mandaram, né? Os quatro bispos José da Diocese de Limeira. É uma tradição, né? Então, pretendo dar continuidade ao belo trabalho que todos eles fizeram. Os padres, religiosos, leigos e leigas, que contribuíram intensamente na construção e crescimento desta igreja particular. Aqui podemos nos lembrar de São Paulo, como ensina São Paulo. Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento e faz aparecer o fruto no tempo certo. Cada um dá a sua contribuição, mas é o Espírito Santo que sustenta, anima e conduz a igreja. Estou aqui para dar a minha contribuição. E aqui me reporto um texto que eu li do cardeal Frei Raniero Cantalamessa, que ele dizia o seguinte: a Igreja Católica não é um barco a remo, movido unicamente pela força humana. A Igreja Católica é um barco à vela, movida pelo vento do Espírito Santo. É Ele quem conduz a igreja. E eu quero simplesmente colaborar com o Espírito Santo. Apenas isso. Esperançoso, porque acredito que as forças vivas da Arquidiocese de Sorocaba querem fazer um caminho de comunhão, de sinodalidade.
O documento final da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, o número 69, afirma assim: quem é ordenado bispo não recebe prerrogativas e tarefas que deve desempenhar sozinho. É impossível. Pelo contrário, recebe a graça e a tarefa de reconhecer, discernir e compor em unidade os dons que o Espírito Santo derrama sobre as pessoas e sobre as comunidades. Quem dá os dons e os carismas é o Espírito Santo. Cabe ao bispo reconhecer esses dons, esses carismas e fazer com que a igreja caminhe em comunhão. Homem da unidade, construtor de pontes, não de muros. Ao fazer isso, o bispo realiza aquilo que é mais próprio e específico da sua missão, que é a comunhão na igreja a qual está à frente. Resumindo, o ministério do bispo é sustentado pela participação de todo o povo de Deus na missão, numa igreja verdadeiramente missionária, sinodal. E tenho certeza que isso vai acontecer aqui em Sorocaba. Espero manter a unidade da igreja de Sorocaba, porque segundo o cardeal vietnamita François Van Thuan, para a igreja custa mais dano a divisão interna do que a perseguição por parte dos inimigos. E é verdade. E ele tinha autoridade para falar isso. Ficou 13 anos no cárcere, 8 na solitária, por ser bispo. A igreja causa mais dano à divisão interna do que a perseguição por parte dos inimigos. A comunhão eclesial é imprescindível à ação evangelizadora. É questão de credibilidade. E com a graça de Deus, não medirei esforços para ser o guardião da comunhão em nossa arquidiocese. É normal, compreensível que a tomada de posse do novo bispo suscite expectativas de como será o futuro, qual rumo dará a arquidiocese. Por isso é normal. O que posso garantir é que serei o bispo atento a todos. Espero atender a todos com a mesma solicitude e atenção. Gostava muito de uma frase do saudoso Papa Francisco: a Igreja Católica deve ser uma ilha de misericórdia no mar de indiferença. E o bispo deve ser a expressão de tudo isso. Acolher e atender a todos com atenção. Ser próximos de todos. Inspiro-me na teologia da proximidade desenvolvida pelo Papa Francisco em uma de suas homilias na Casa Santa Marta. Segundo Francisco, os bispos devem ser capazes de sentir o palpitar de suas comunidades e de seus sacerdotes, sempre atento ao povo e aos seus sacerdotes. O bispo tem que estar atento ao seu presbitério, acolhendo os seus padres, sentindo todas as dificuldades pelas quais eles passam. Por isso, o bispo deve ser apóstolo da escuta. Cuidar e curar são dois verbos que não podem faltar no exercício do ministério episcopal. Cuidar e curar. Uma coisa é certa: quanto mais próximo de Deus, certamente o bispo será também mais próximo de todo o seu povo. Que eu seja testemunha dessa verdade aqui na Arquidiocese de Sorocaba. Do bispo espera-se muito e também se exige muito. Os bispos sabem disso, né? Como se espera muito de nós, bispos. Por isso rogo ao Senhor, no início de meu ministério, 3 virtudes: prudência, fortaleza e mansidão. São Bernardo afirmou com propriedade: a prudência é mãe da fortaleza. É preciso ser paciente para suportar as adversidades próprias do ministério, como também ser corajoso e firme nas decisões tomadas. É pela virtude da fortaleza que o bispo não hesitará em dizer com os apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quanto a nós, não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Não podemos nos calar. Temos que ser fiel à verdade. E sem nenhum receio de ser criticado e contestado, inclusive sem medo, do tribunal das redes sociais, não hesitará em agir corajosamente contra tudo que contradiz a verdade do Evangelho. Por isso que
A vida de um bispo é exigente. A fortaleza deve ser temperada com a mansidão, segundo a medida do próprio Cristo, que é manso e humilde de coração. E é meu sincero desejo, ao assumir a missão de arcebispo de Sorocaba, harmonizar o ministério da misericórdia com a autoridade de governo, a mansidão com a força, o perdão com a justiça, consciente de que certas situações não se superam com a aspereza e a dureza, nem com modos arrogantes, mas antes com o testemunho, o ensinamento e a correção fraterna, em vez do comando autoritário. A esse respeito, é muito bonito e inspirador o ensinamento de São Vicente de Paulo. Eu sempre tive um temperamento assim, explosivo, né? Eu sou bisneto de espanhol, né? Então, catalão, né? Só falou, mas você é calmo. Tem a aparência calma do mineiro, mas o sangue quente, né? Do espanhol. Por isso que eu sempre gosto desse ensinamento de São Vicente de Paulo, que diz assim: não há pessoas mais constantes e firmes no bem que aqueles que são mansos e pacíficos. Pelo contrário, os que se deixam levar pela raiva e pelas paixões são geralmente muito inconstantes, porque agem por impulsos e ímpetos. São como as correntezas que só têm força e impetuosidade nas chuvas, mas secam logo depois de ter passado o temporal. Enquanto os rios, que representam as pessoas pacíficas, caminham sem ruído, com tranquilidade, sem jamais secar. Que Deus me conceda a virtude da mansidão. Enfim, confio a Nossa Senhora da Ponte, meu episcopado, na Arquidiocese de Sorocaba, invocando sua materna e carinhosa proteção. Recorro à Virgem como devoto, que já provou a força de sua intercessão em muitas situações difíceis pelas quais passei. Por isso confio nela, e com amor filial a invoco. Nossa Senhora da Ponte, rogai por mim, rogai por toda a Diocese de Sorocaba, hoje e sempre. Amém.